É uma alegria muito grande estar aqui com mais de 21 mil evangelizadores, missionários que se inscreveram neste canal com o único objetivo de levar o nome de Jesus a todas as nações. Isso é muito importante, que nós sejamos então uma sementinha, que sejamos então uma dosezinha de fermento para levedar toda a massa, para divulgar o nome de Jesus. Que alegria, que satisfação! Deus nos escolheu para isso, escolheu a mim e a você, para juntos estarmos com Ele no dia de hoje. Primeiramente, estarmos com Ele para depois falarmos no nome dEle. Então, para este momento, hoje, 18 de fevereiro de 2023, invocamos sobre nós, no programa Tempo de Recomeçar, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glórias a vós, Senhor. A transfiguração. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e os fez subir a um lugar retirado numa alta montanha a sós. Então foi transfigurado diante deles, e suas vestes tornaram-se resplandecentes, tão brancas como nenhuma lavadeira na terra poderia branqueá-las. Apareceram-lhes Elias e Moisés falando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Rabi, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e uma para Elias. Na realidade, não sabia o que falar, pois eles estavam tomados de medo. Desceu então uma nuvem que os cobriu com uma sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai-o. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus com eles. A ressurreição de Jesus e a vinda de Elias. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, até quando o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram para si o que foi dito, mas discutiam sobre o que significaria este ressuscitar dos mortos. Perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem que primeiro deve vir Elias? Ele respondeu: de certo, primeiro vem Elias e restaura todas as coisas. Como então está escrito que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser desprezado? Ora, eu vos digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que queriam, conforme está escrito a seu respeito. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Então, façamos neste momento de oração, meditação e silêncio, façamos a nossa reflexão. Separei então 5 pontos e o primeiro
nós observamos aqui que Jesus quis estar a sós com Pedro, Tiago e João. Tudo isso para dizer que, apesar de todas as nossas atividades, que são importantes e devemos continuar a fazer, mas existem os momentos em que nós precisamos de estar a sós com o Mestre, ouvir o que ele tem a nos dizer, falar também o que nós temos para levar para ele. E a partir daí, estarmos a serviço. Mas Jesus dá uma importância muito grande a estes momentos em que estamos a sós com ele. Eu e ele, você e ele. Estes são os momentos em que Jesus nos educa, em que Jesus nos passa vários direcionamentos. Por isso é muito importante nós estarmos em silêncio a sós com Jesus. Não podemos perder isso de vista. Basta estar em silêncio, que nós vamos observando que as coisas vão se ajeitando, a nossa vida vai tomando rumos diferentes e sempre para melhor. O título é então a transfiguração, lembrando que essa transfiguração, essa transformação, ela se dá na presença do Senhor, na presença do Mestre. Por isso que nós precisamos de estar com Ele. Diz aqui o Evangelho que tudo foi transformado milagrosamente, tanto é que a aparência física deles foi transformada, a ponto deles ficarem com uma roupa tão branca que nenhuma lavadeira na face da terra conseguiu ou conseguiria dar aquela tonalidade. E assim é a nossa vida com Jesus. Ela toma um rumo, ela toma uma roupagem diferente que nem nós mesmos acreditamos que nós seríamos capazes de fazer algo tão grandioso quanto ao que muitas vezes nós já fizemos, mas por nós mesmos jamais teríamos condições. Mas com Jesus tudo é diferente, tudo é transfigurado. E depois, diante do medo, diante daquela situação, e Pedro também sempre muito impulsivo, ele sugere que Jesus fizesse uma tenda e que eles ficassem ali no alto daquela montanha. E Jesus não, com Jesus não, aquela montanha é apenas para enriquecer a nossa espiritualidade. Então, só reforçando, nós teremos o momento de estarmos lá em cima na montanha, lá em cima, ajoelhados no nosso quarto, lá em cima, participando dentro da igreja com as multidões, lá em cima em oração. Mas o que diz aqui o Evangelho? Nós não podemos ficar só lá no alto. Nós vamos também estarmos aqui em missão. Ou seja, ora estamos em missão, ora estaremos em oração. Então precisamos de discernir os momentos em que nós estaremos lá no alto, olhando para o alto, e os momentos em que nós estaremos aqui, olhando para o meu irmão, olhando para as necessidades as quais eu preciso de estar ali presente. E depois nós vimos aqui no Evangelho que surge então em meio a esse medo, a meio a essa transfiguração, surge uma voz que diz:
Este é o meu filho amado, escutai-o. Isso é fundamental na nossa vida. Estarmos sempre ouvindo Jesus. A partir daí, seguirmos a nossa missão. Mas, em primeiro lugar, ouvir o direcionamento de Jesus. Não simplesmente, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu vou ali. Não. Eu vou onde Jesus me colocar. Talvez em lugares que eu jamais escolheria para estar. Mas se Jesus me colocar, eis-me aqui, Senhor. E para finalizar a nossa reflexão, mais uma vez, Jesus ordenou-lhes que não contassem nada do que viram, nada do que vivenciaram, não contassem nada para ninguém, e assim o fizeram. Então, meus irmãos, nesse dia de sábado, dedicado a Nossa Senhora, Mãe de Jesus, a nossa mãe, a mãe da igreja, nos coloquemos em oração e vamos discernir onde é que eu preciso de estar no dia de hoje. Qual é a minha missão para hoje? Não sou eu que escolho, é Jesus quem me escolhe. É Ele quem faz os primeiros direcionamentos. Eu dou os passos, mas o direcionamento primeiro vem de Jesus. Então, sobre mim, sobre você, sobre as nossas intenções, especialmente nossos irmãos hospitalizados, temos o irmão Jonimar na UTI, mas estamos juntos em oração e acreditando que Deus tudo pode. Então, sobre mim, sobre você, sobre cada membro deste programa Tempo de Recomeçar, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.